Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 22 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã. Deixado sozinho após revelação de Mauro Cid, Almirante Garnier dizia que Forças Armadas eram uma grande família. A Marinha se distanciou do comportamento do ex-comandante, que não perdia a oportunidade para demonstrar fidelidade a Bolsonaro, e antes da delação ele já era alvo de crítica no Exército. E no meio dessas críticas ao tal Garnier, um fato impressionante que agora faz todo sentido. Em agosto de 2021, durante a votação no Congresso, na Câmara dos Deputados, pelo voto impresso nas urnas eletrônicas, os militares colocaram tanques na rua por inspiração desse almirante golpista. Veja só, aqui você tem um episódio aqui que está até destacado aqui na matéria. O comandante Tomás Paiva, o comandante do Exército atualmente, naquela época, criticou o almirante Garnier, que queria dar o golpe junto com Bolsonaro, segundo Mauro Cid, muito antes de a delação de Mauro Cid se tornar conhecida. O general Tomás Paiva nunca perdeu de vista o episódio que ele qualificava como ridículo, mas que não era tão ridículo assim. O desfile de carros de combate SK-105 Cuirassier e dos CLANF Carro Lagarta Anfíbio AAV-7A1 do Corpo de Fuzileiros Navais pela esplanada dos Ministérios no dia 10 de agosto de 2021, quando a Câmara dos Deputados ia votar a proposta de emenda à Constituição do voto impresso, que acabou derrotada. Senhoras e senhores, esse sujeito tentou dar um golpe, ele fez tudo o que era possível, e como disse o comandante do Exército, Tomás Paiva, ele só não foi mais longe porque a Marinha não tinha tropas para isso, não é? Apesar do ridículo, se ele tivesse feito valer a sua argumentação, hoje eu não estaria falando aqui para você sobre esse assunto e provavelmente talvez nem sequer estaria vivo, eu e outros como eu, que denunciam a extrema-direita há tanto tempo nesse país. E a delação do Mauro Cid ameaça acordo do governo Lula com militares na CPI do 8 de janeiro. Por uma razão muito simples, não é? Tinha-se tentado poupar os militares, o acordo do José Múcio com os militares, de grande exposição na CPMI do golpe, diante do fato de que a imagem dos militares está derretendo após se conhecer o golpismo deles. O fato, porém, é que não tem muito o que fazer mais, porque realmente eles se expuseram de uma maneira. Hoje estão todos dizendo que são legalistas, tal, mas todo mundo sabe quanto dinheiro essa gente ganhou, não é? Quantas próteses penianas, quantos barris de Viagra, quanto uísque 12 anos, quanto camarão, quanta picanha. Bolsonaro e as minutas golpistas. De Torres à reunião relatada por Cid, documentos sobre ruptura rondavam o ex-presidente. Foi uma avalanche de minutas golpistas e, acredite se quiser, Bolsonaro encomendou estudos sobre a viabilidade jurídica daquilo que ele chamava de intervenção militar e que era golpe na verdade. Operação
entrega cabeças para lavar a imagem das Forças Armadas. Na verdade, aqui o que os militares estão fazendo é aquilo que se chama entregar os anéis para salvar os dedos. Eles estão entregando algumas cabeças para diferenciar o resto das Forças Armadas dos golpistas que foram mais afoitos no golpismo do 8 de janeiro. Agora vamos ver, vamos pensar, não é? Nada disso teria acontecido se eles não tivessem aceitado se unir a esse sujeito em troca de tudo que eu enumerei sobre a matéria anterior. E a esposa de Mauro Cid cultuava o Bolsonaro. Os dados do celular dela e de Mauro Cid e de todos os outros mostram que essa senhora fazia um culto a Bolsonaro que envolvia inclusive a filha mais velha. Nas redes sociais, a Gabriela Cid publicava elogios ao ex-presidente e em viagem com a família posou na frente de carro com a frase Bolsonaro 2022. Uma frase dela fica gravada aí. Em mau português, né, com erro crasso de concordância, ela escreveu fechado com Bolsonaro. Talvez na cadeia, não é? Barroso pede destaque, legalidade do aborto vai à votação presencial. O que acontece? O Barroso vai levar a discussão sobre a descriminalização do aborto para votação presencial no STF. Isso é uma faca de dois gumes, porque de certa forma vai colocar uma questão polêmica a ser exibida para todo o país na televisão, e mais uma vez nós vamos ver o plenário da cúpula do Poder Judiciário brasileiro transformada num palco de programa de calouros, num palco de reality show. E na verdade, para a gente entender como isso não é bom para a democracia, basta você imaginar se você um dia for julgado por um crime que você não cometeu, você gostaria de ter o seu julgamento exposto à pressão pública? Porque nesse tipo de situação, a pressão pública é sempre pela condenação de um acusado, seja ele culpado ou não. Jantar no Alvorada teria colocado Dino na mira de Lula para o STF. Essa notícia é a seguinte: o Flávio Dino ele vai subindo, pelo menos no conceito desse blogueiro aqui, a cada dia que passa. Os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, foram a um jantar no Alvorada e pediram ao presidente Lula para colocar Flávio Dino no STF. O Dino, por sua vez, disse que era melhor ele colocar uma mulher e deu uma lista de mulheres para o Lula colocar. E, na verdade, o Lula o que está querendo é montar um time em defesa da democracia, porque há uma preocupação muito grande que a maioria de direita e extrema-direita no Congresso possa tentar uma solução, entre aspas, à la Dilma Rousseff, para acabar com a colocação do Brasil no século XXI pelo governo Lula. Penas duras elevam tensão no alto escalão dos suspeitos do 8 de janeiro. O fato é que mandantes e financiadores do 8 de janeiro prometem ser duríssimas. O STF vai levar a julgamento os processos que envolvem personagens que teriam planejado, financiado ou colaborado intencionalmente para os ataques. A exemplo dos bagrinhos que chegaram a pegar penas que vão em torno de 15, 16, 17 anos de prisão, esses financiadores e mandantes podem pegar décadas de pena de prisão.
Na alegria e na tristeza, o inseparável escudeiro de Michele é o maquiador uruguaio que se chama Agustín Fernandes, que está do lado dela e do marido porque ele está ficando muito rico com essa amizade, apesar de ser homossexual, não é? de uma orientação sexual sempre demonizada pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Ele está pensando mais no bolsinho dele. E as prioridades de Roberto Barroso ao assumir a presidência do STF no lugar de Rosa Weber são democracia e direitos humanos. Que ele tenha muita clareza de pensamento neste momento difícil pelo qual passa o país. E por fim, após o STF derrubar marco temporal, o Congresso vai tentar aprovar o marco temporal por lei, o que vai ser inútil, mas vai dar mais trabalho. E a péssima notícia é que existe um caminho para aprovar esse marco temporal, que é o Congresso mudar a Constituição. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas o interesse do agro no Congresso costuma vencer todas. Seja o que Deus quiser. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.